Boa noite a todas aí. Boa Provavelmente, como eu noite. estava. Boa noite. Provavelmente, como eu estava conversando aqui com a Cleusa, acho que muitos vão assistir depois, mas o importante é que vai ficar gravado e quem não conseguir assistir agora consegue assistir depois. Eu quis trazer essa aula gratuita aí para o pessoal, é, porque eu achei muito interessante nós explorarmos esse tema, as correntes invisíveis que impedem nós de prosperarmos. E como identificar esses padrões ancestrais, crenças limitantes e lealdades familiares que bloqueiam tanto a nossa vida. Mas antes de eu começar esse tema, pessoal, para quem não me conhece aqui, eu sou a Vera Soares, professora de yoga e terapeuta holística já desde 2012 na caminhada aí, ajudando no despertar aí de consciência. E com esse processo aí da caminhada desde 2012, eu sempre fui buscando muitas técnicas, e muitas técnicas a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai chegando em determinados detalhes extremamente importantes que, quando você chega realmente a aprofundar, você consegue entender da onde está vindo determinadas situações na nossa vida, no nosso dia a dia. Aquele problema de relacionamento que se repete, aquela falta de prosperidade, dívidas que brotam, aquele medo de avançar, o medo do sucesso, as dificuldades de dizer não, a necessidade excessiva de controle, de controlar, culpa ao se priorizar-se, a sensação constante de carregar um peso invisível que a gente não sabe de onde vem. Quem nunca passou por isso? Ou está passando por esse tipo de situação? E essas repetições ancestrais é, afetam muito a nossa vida. Porque o ser humano, pessoal, desde a infância, desde bebezinho, é um ser que não tem como ele sobreviver sozinho. Tem muitas espécies que, a partir do momento que saiu, seja do ovo, ou seja do ventre, consegue se virar sozinho. Mas o ser humano, propriamente dito, ele não consegue se virar sozinho. Ele não consegue, como se diz, dar os primeiros passos sem ter o pai, sem ter a mãe, sem ter alguém ali cuidando. E isso faz com que a gente crie muitos vínculos. Vínculos justamente para quê? Para sobreviver, porque sem esses vínculos, praticamente é impossível que a sobrevivência aconteça. E o nosso sistema nervoso, ele acaba interpretando esses vínculos como sobrevivência mesmo, como algo assim que, se eu perder esses vínculos, eu posso morrer. E aí vem a dificuldade de se adaptar às mudanças, porque ele enxerga as mudanças como uma ameaça no dia a dia. E muitas vezes o querer mudar, o querer dar um passo à frente, subir alguns degraus da escada, não significa falta de vontade. Significa que existem programas inconscientes, muitas crenças, muitas repetições de padrões de lealdade familiar invisível que atuam silenciosamente em cada célula, em cada molécula, em cada átomo dos nossos corpos aí, subcorpos. E isso daí trava muito a nossa vida, porque quando chega o momento em que nós precisamos dar um passo adiante, vamos supor, eu quero prosperar, eu quero. Vamos pegar um exemplo, uma família onde todos eram caminhoneiros. Se por acaso algum deles quebra essa recorrência, muitos não conseguem quebrar. E os que quebram, às vezes, caminham até certo degrau, de repente volta para trás. Ou então vamos supor o padeiro, o açougueiro, o professor, o médico. Então são tentáculos de lealdade invisível que, quando você fala assim, não, eu vim para cá, para essa família, mas eu quero escrever a minha história. Eu quero fazer diferente, eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. A pessoa sente uma limitação tão grande e é um peso tão grande que ela não sabe de onde vem e ela não consegue deslanchar. Às vezes ela estuda, ela trabalha, ela busca, ela se aperfeiçoa, mas ela não consegue se libertar daquele processo, daqueles programas invisíveis de lealdade familiar. E é extremamente importante a gente entender em que área da nossa vida isso atua com tanta força
que a gente dá um passinho para frente e a gente sente que essa ancestralidade puxa nós 10 para trás. E o fato de nós descobrirmos em qual área da nossa vida isso atua com mais profundidade, é possível a gente transformar esse pertencimento pela honra, pelo amor, pela gratidão e pelo processo de individualidade. Porque nós não viemos aqui para repetir a história da nossa mãe, do nosso pai, do nosso avô, da nossa avó, do nosso bisavô, da nossa bisavó. Nós viemos aqui para escrever a nossa história. E quando a gente não tem conhecimento, a gente acaba repetindo as mesmas histórias, assim como o papagaio, assim como as caturitas, sempre repetindo a mesma história. Então é extremamente importante a gente entender o que representa essas lealdades invisíveis, esses pactos inconscientes criados dentro do sistema familiar. Por amor, por pertencimento, por necessidade de aceitação, vamos repetindo. Dores, escassez, fracassos e padrões emocionais ancestrais. Exemplos que eu deixo aqui. Se minha mãe sofreu inconscientemente, eu também preciso sofrer. Se meu pai nunca prosperou, talvez eu sinto culpa em prosperar, em ganhar mais dinheiro que meu pai e que minha mãe. Se alguém da família foi abandonado, posso repetir esses padrões de abandono. Se as mulheres da minha linhagem se anularam, posso fazer o mesmo. Se minha mãe viveu relacionamento abusivo, a tendência da filha viver relacionamento abusivo é muito grande. Se na família provavelmente tinha alguém que tinha algum vício, a tendência de você desenvolver algum vício também é muito grande. Tem uma área da ciência que eu gosto muito de trazer essas informações, que eles já pesquisaram cientificamente, de que 98% das doenças estão relacionadas ao ambiente onde nós fomos criados, que é a epigenética. A epigenética é uma área da ciência que estuda o ambiente onde as pessoas foram criadas. E o ambiente onde as pessoas foram criadas é muito comum a repetição de padrão. Eu gosto sempre de explicar isso contando uma história, que é a história do peixe. A história do peixe, um dia a filha olhou para a mãe e falou assim: Mãe, eu quero comer um peixe assado. E a mãe disse o seguinte: Vamos fazer o peixe assado então. Você corta a cabeça e o rabo coloca na forma para assar. E a filha olhou para ela e perguntou: Mãe, mas por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe? Eu não sei, a tua avó me ensinou assim. E aí ela foi lá e perguntou para a avó: Vó, por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe? A avó olhou para ela e disse: Eu não sei, a sua bisavó me ensinou assim. E a bisavó, que ainda estava viva, ela foi lá e perguntou: Bisa, por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe para pôr assar? A Bisa olhou para ela, colocou as mãos na cintura e disse: Mas vocês ainda fazem assim? Na época eu fazia, porque a minha forma era pequena. Você vê, infelizmente, nós crescemos em uma sociedade onde muito poucos aprenderam a questionar. E aqueles que questionam, geralmente esse poder de questionar, ele é ativado na nossa infância. Quando nós somos crianças, geralmente a gente questiona muito, a gente pergunta muita coisa. Só que se a gente se depara com um pai, com uma mãe ou com adultos que não têm paciência de responder às nossas perguntas, automaticamente a gente vai trancando esse poder de questionar. E quando a gente tranca esse poder de questionar, pessoal, a gente tranca esse chakra, a intuição. A gente começa a parar de ouvir a voz que brota do nosso coração, aquela voz que sempre direciona o caminho que nós devemos seguir. E quando nós trancamos o questionar, automaticamente trancamos aqui, ó, a visão, o enxergar além do alcance. E tranca também aqui, ó, a tradução. Por quê? Eu preciso questionar, a resposta vem, eu traduzo para que esse conhecimento chegue aqui, ó, no estômago, no terceiro chakra. Só que se o meu poder de questionar está bloqueado, eu não consigo nem traduzir, eu simplesmente ouço e repito. Eu ouço e faço. Eu vejo, faço e repito.
Agora, quando aqui está desbloqueado, eu consigo traduzir, e quando eu traduzo, desce o conhecimento. E quando alguém pergunta para mim, eu sei explicar. Porque muitas vezes as pessoas perguntam as coisas para nós e nós temos dificuldade de explicar. Sabe quando alguém ensina uma receita para você? Você prestou atenção. Só que o conhecimento ele não chegou até aqui no plexo solar. Aí você chega em casa para fazer a receita, alguém pergunta para você: "E aí, como que foi? Você aprendeu a receita lá no curso?" "Eu aprendi." "Vamos fazer então?" Não consegui armazenar, porque aqui está bloqueado e aqui está bloqueado. E para armazenar o conhecimento, esses chakras, essa energia que flui no nosso corpo, que sobe, que desce, ela tem que estar em harmonia. E por que que boa parte das vezes, pessoal, a gente não consegue armazenar esse conhecimento? Melhorar foco, raciocínio, concentração, memorização. Porque assim, muitas janelas ficaram abertas no passado. Cada cena, cada episódio que a gente vive, ou que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, os nossos bisavós viveram, vai se abrindo janelas no nosso inconsciente. E essas janelas no nosso inconsciente, elas vão ficando todas abertas. E aí o que acontece? Quando você precisa focar no aqui e agora, quando você precisa viver na presença, quando você quer viver na presença, quando você quer realizar algo, aquelas janelas ficaram abertas lá no passado. É como uma casa. Tá muito frio e as janelas estão todas abertas. Se você não fechar as janelas, essa casa não vai aquecer. Ou então está muito quente. Se você e você liga o ar condicionado, se você não fechar as janelas, a casa vai continuar quente. É a mesma coisa. Então, é extremamente importante a gente acessar essas memórias do passado, entender e compreender, não importa a forma como você acessa. Se é através de uma meditação, se é através de uma técnica terapêutica, se é através de chegar na tua avó, bisavó, tataravó, sei lá, e começar a pesquisar sobre a história da sua ancestralidade, da onde eles vieram, o que que o vô, a avó, o bisavó fazia, como era a vida deles. Porque a partir do momento que você traz isso que estava no inconsciente para o consciente, o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos tira da ignorância. E a gente sabe muito pouco sobre a nossa ancestralidade. E a gente tem uma dificuldade muito grande em ativar essa energia da curiosidade para entender essas histórias do passado. E isso é cura. Aí tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não quero mexer em coisa do passado. Mas mexer em coisas do passado significa o quê? Fechar as janelas que ficaram abertas. E com muitas janelas abertas, o seu foco, o seu raciocínio, a sua concentração, a sua memorização não flui. Você não consegue realizar nada. Você pensa, você sente vontade, você se organiza, mas na hora de fazer a coisa acontecer, você não tem energia. É a mesma coisa aquela mangueira do bombeiro. A água sai de lá, sai latente, para apagar aquele incêndio lá adiante. Só que se essa mangueira estiver toda furada, vai chegar um pouquinho de água só lá. Você não vai conseguir apagar o fogo. E assim é. Por isso que é importante acessar isso daí, entender, compreender, para que a gente possa soltar e liberar esses padrões repetitivos na nossa vida. Agora eu pergunto aqui para vocês, em que área da vida de vocês percebem padrões sempre se repetindo? Alguém quer comentar? Ou deixar escrito aqui no chat? Alguma área aí da vida que vocês percebem que isso incomoda? Seja na família, seja com os filhos, seja no trabalho. Você sempre se pega repetindo a mesma coisa? No trabalho, né? Uhum, no trabalho e no relacionamento. Pois é. E aí cabe a nós perguntarmos por quê que sempre se repete nessa área?
Será que existe algum tentáculo de lealdade familiar invisível que sempre está batendo na minha porta e eu ainda não consegui resolver? Será que existe alguma culpa quando a gente pensa o porquê que a gente não resolve isso? Ou N situações? Então, são lealdades invisíveis aí que chamam muito a nossa atenção. E agora eu quero ensinar uma técnica para vocês, que é uma técnica que eu ensinei na última mentoria que nós fizemos, que é o pêndulo humano, para vocês testarem. E eu até separei algumas crenças propriamente dito, para ver se por acaso isso faz parte da vida de vocês. Se dentro de vocês, vocês carregam essas memórias, vocês carregam essas crenças. Como que funciona o pêndulo humano, pessoal? Quem quiser aproveitar aí para fazer o teste, funciona da seguinte forma: você vai ficar de pé, nós vamos zipar 3 vezes e nós vamos testar no nosso corpo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a gente zipa de baixo para cima aqui, ó, 3 vezes até o topo da cabeça, ó, como se fosse um zíper mesmo fechando. E depois que nós fechamos 3 vezes, nós vamos juntar os dois pés firmes no chão e observar o nosso corpo. Nós vamos fechar os olhos. Se vocês quiserem fazer junto comigo aí, pode fazer, tá? Quando eu fecho os olhos, eu repito: sim, sim, sim. Se o corpo for para frente, tá calibrado. Não, não, não. Se o corpo for para trás, tá calibrado. O sim, sempre o corpo vem para frente. O não, sempre o corpo vai para trás. Se por acaso não estiver dando certo, fecha 3 vezes, zipa 3 vezes, para que realmente você possa deixar o teu corpo calibrado. Teu corpo ficou calibrado? Joia. Você pode perguntar qualquer coisa, a resposta sempre vai ser sim ou não. Então é extremamente importante você observar a pergunta que você está fazendo para que você perceba se a resposta vai ser sim ou vai ser não. Eu vou pronunciar aqui então, e vocês podem repetir aí em voz alta a pergunta. E observa se o corpo de vocês vai para frente ou vai para trás. Pode fazer um movimento de calibrar novamente, Vera? Sim, aqui, ó. Sim, sim, sim. Ó, corpo foi para frente. Não, não, não. Corpo foi para trás. Deu certo aí com vocês? Deu sim. Perfeito, né? Mais alguém está em Sim, dúvida? sim, sim. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Deu certo? Sim, sim, sim. Não, não, não. Tranquilo aí? Conseguiram calibrar? Eu consegui. Então, joia. Deu certo, Cleusa? Os demais O aí? sim é muito fraco. O não quase me derruba. O sim é fraquíssimo. Pode ser que você está resistindo. Relaxa o corpo, deixa o corpo bem relaxadinho. Faz uma respiração profunda, bebe um copo de água se for necessário, porque a água ajuda a equilibrar. A água ela ajuda a equilibrar. A água ajuda deixar o corpo mais solto, mais fluido para ele responder. Maria disse que deu certo. Érica e Valdete, deu certo aí a calibragem? Se quiser escrever aqui no chat, pode deixar escrito Sim, aí. sim, sim. Aham, Valdete tá Não, não, não. ok. Érica também. Sim, Deu sim, certo aí, sim. Cleusa? Sim. Agora sim, eu tô falando, ó, falta tomar água, falta relaxar o corpo, que aí flui.
Então agora eu vou repetir em voz alta e vocês repetem aí. Vou falar em voz alta a frase e vocês repetem aí. Eu vou esperar o corpo de vocês responderem. Nós vamos fazer de uma em uma. Se minha mãe sofreu, eu também preciso sofrer. Foi para frente ou foi para trás? Minha mãe sofreu. O meu foi para trás. Sofreu, eu também preciso sofrer. Não, não, não. Para trás. Perfeito. E agora aqui, mais uma. É seguro ser mais feliz do que minha família? É seguro ser feliz, mais feliz. Consigo ser mais feliz do que a minha família? Sim. Consigo ser Sim. mais feliz que a minha família? Perfeito. Se foi para frente, é seguro. Agora, mais uma. Se eu prosperar, estarei abandonando quem ficou para trás? Se eu prosperar, Se estou eu prosperar, abandonando. Se eu prosperar, Estarei Não. abandonando quem ficou para trás? se eu prosperar, abandonarei quem ficou para trás. Se eu prosperar, abandonarei. Inclinei para trás. Não? Não. Perfeito. Agora aqui. Dinheiro exige sofrimento. Dinheiro exige sofrimento. Dinheiro exige sofrimento. Quem prospera perde sua essência. Quem Quem prospera, prospera perde a sua perde essência. sua essência. Se eu tiver mais alguém da minha família, terá menos. Se eu. Como que é, Vera? Se eu tiver eu digo de recursos, dinheiro, alguém da minha família terá menos. Se eu tiver mais alguém da minha família, terá menos. Essa deu não, é normal? Se eu tiver mais, alguém da minha família terá menos. Essa vai dar não mesmo. Ah, Porque se então ela tá. der sim, significa que se você tiver mais, alguém da sua família terá menos. Então você não pode ter mais. Então ela tem que dar Entendi. negativa. Por isso que Negativo. vocês Então tá. têm, por isso que vocês têm que entender o conteúdo da pergunta. É seguro crescer? É seguro crescer? Sim. Sim? Sim. Sim. Perfeito. Sim. Permaneçam aí. Pode sentar. Pode sentar que eu quero explicar uma coisa para vocês agora, para depois a gente continuar. Porque é importante vocês entenderem uns detalhes. E esses detalhes aí é que fazem a diferença. Seguinte. Primeiro, vocês prestaram atenção na pergunta. Como que o corpo vai responder? Aquela que a Márcia teve dúvida ali, ó. Se eu tiver mais, alguém da minha família terá menos. Se o corpo for para frente, significa que se eu tiver mais recursos, mais abundância, mais dinheiro, mais posses, alguém da minha família terá menos. Se um exemplo que a gente tenha essa crença, pessoal, é necessário a gente liberar, porque senão a gente nunca vai conseguir ter prosperidade na nossa vida. Só que tem um detalhe. Nós testamos aqui, nesse corpinho aqui. Mas nós precisamos testar todas elas em todos os níveis. Por quê, gente? Existem 4 níveis que essas crenças podem estar. Nível primário, essa vida aqui. De Vera, de Márcia, de Cleusa, de Érica. Aí nós temos o nível genético. Eu posso ter herdado isso do meu pai, eu posso ter herdado isso da minha mãe, eu posso ter herdado isso do meu avô, da minha avó e sei lá de quantos aí para trás. E isso vem através do quê? Da corrente sanguínea. A gente acaba trazendo isso, porque o mesmo sangue que circula nas nossas veias, um dia circulou nas veias do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó, do nosso bisavô, da nossa bisavó. E vai passando
Assim como a ciência explica sobre doenças hereditárias, assim como o diabetes, o colesterol, o sífilis e o câncer e tantas outras, também existe nas repetições de padrões. A gente vai trazendo essas informações. E aí depois nós temos também o nível histórico. Histórico é o quê? Eu posso não acreditar, mas existe todo um coletivo, todo um status quo da sociedade que diz que tem que ser assim. E pode ser que eu tenha nesse nível. Então é algo profundo. Mas também existe nível da alma, que é aquilo que está tão profundo no inconsciente que a gente nem imagina que a gente tem aquilo dentro de nós. Então, por isso que é importante nós testarmos em todos os níveis, porque a gente testa um questionário, beleza, não deu nada. Só que se você não testar em todos os níveis, corre-se o risco daquilo ali, é como uma camada de é como uma cebola, pessoal. A cebola está ali fechadinha. Primeiro nível, boa, não deu nada, joia. Nossa, tô joia. De repente você vai tirando as cascas, aparece uma podre ali no meio. Você fala, putz, mas eu já tinha resolvido isso, por que que voltou? Porque não foi resolvido em todos os níveis. É como uma doença. Você tem que ir fazendo o trabalho em todos os níveis. Por quê? Um exemplo, você toma. O médico, quando você chega no médico para tratar um problema de saúde, ele não diz, vamos supor, esse medicamento, esse antibiótico, você tem que tomar por 7 dias, no mesmo horário, assim, assim, assado. Aí o que que a gente faz? A gente vai lá e toma 3 dias, tô ótima, já vou parar. De repente o negócio volta tudo de novo. Por quê? Porque são níveis profundos, são camadas profundas. Assim como é em cima é embaixo. Assim como é embaixo é em cima. Isso é lei cósmica universal. Então, por isso que é importante testar em todos os níveis. Para ver se realmente aquela encrenca saiu ou se aquilo ali ainda está ali entranhado, enraizado ali dentro de nós. Então, vamos aproveitar e fazer esse teste aí. Depois dessa folhinha aqui, eu vou liberar para vocês testarem. Vocês podem fazer em casa novamente, tá? Com o tempo, sempre de olho fechado, falando em voz alta, tá? Para ver se ficou alguma ainda para ser resolvida, tá? Vamos testar em todos os níveis, então, essas que nós testamos aqui, para ver se realmente não tem essas encrencas dentro de nós? Então, vamos lá, de pé de novo. Se quiser beber uma aguinha, Só um calibra o instante, já corpo volto. aí, beleza? Vai calibrando o corpinho aí, ó. Fechando o zíper aqui 3 vezes. Sim, sim, sim. Não, não, não. Veja se o sim, o corpo foi para frente. Veja se o não, 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 o corpo foi para trás. Deu certo aí? Deu? Então agora vamos lá. Aí eu vou perguntar da seguinte forma: eu vou fazer a pergunta e vocês repetem aí. Em algum nível, se minha mãe sofreu, eu também preciso sofrer. Em algum nível, se a minha mãe sofreu, eu também preciso sofrer. Se deu negativo, tá jóia. Em algum nível é seguro, aliás, agora é o contrário. Em todos os níveis é seguro ser mais feliz do que minha família? Em todos os níveis, é mais seguro ser feliz que a minha família? Se for para frente, tá ótimo. Tá resolvido. Tá bonitinho. Você pode ser feliz em todos os níveis. E agora mais uma. Em todos os níveis, se eu prosperar. Não, agora é aqui, ó. Em algum nível, se eu prosperar, estarei abandonando quem ficou para trás? Em algum nível, se eu prosperar, estarei abandonando alguém para trás? Se deu para trás, tá jóia. Não tem essa crença. Agora é aqui. Em algum nível, dinheiro exige sofrimento? Em algum nível, o dinheiro exige sofrimento? Tranquilo, né? Se foi para trás, tá ótimo.
Em algum nível, quem prospera perde sua essência. Em algum nível, se alguém prospera, perde a existência. Foi para trás, tá joia. Em algum nível, se eu tiver mais, alguém da minha família terá menos. Em algum nível, se eu tiver mais, alguém da minha família terá menos. Se for para trás, tá ok. Em todos os níveis é seguro crescer? Em todos os níveis é seguro crescer. Se for para frente, tá ótimo. Tá resolvido, não tem. Agora aqui, nós vamos testar mais 3. Preciso me abandonar para que os outros permaneçam. Em algum nível, preciso me abandonar. Não, agora vocês vão primeiro. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro tem que testar sem essa frase no início, em algum nível, para depois vocês testarem em algum nível, que são duas coisas que a gente tem que testar. Vamos testar sem o em algum nível. Só repete do jeito que eu estou falando para vocês. Preciso me abandonar para que os outros permaneçam? Preciso me abandonar para que os outros Preciso me permaneçam. abandonar para que os outros permaneçam. Se for para trás, tá ótimo. Hum. Se eu disser não, vou perder o amor das pessoas. Se eu disser não, vou Se eu perder o disser amor das não, vou pessoas. perder o amor das pessoas. Se for para trás, tá ótimo. Preciso agradar para pertencer. Preciso agradar para Preciso pertencer. agradar para pertencer. Se for para trás, tá ótimo. Agora nós vamos testar em algum nível. Vamos lá, nos níveis. Em algum nível, preciso me abandonar para que Em os algum outros nível. permaneçam. Em algum nível, preciso me abandonar para que os outros cresçam. Permaneçam. Permaneçam. Uhum. Se for para trás, joia. Em algum nível, se eu disser não, vou perder o amor das pessoas. Em algum nível, se eu disser não, vou Se perder eu o amor das disser pessoas. não, vou perder o amor das pessoas. Tranquilo, né? Uhum. Em algum nível, preciso agradar para pertencer. Em algum nível, Em preciso algum agradar nível, para preciso pertencer. agradar para pertencer. Se for para trás, joia. Agora aqui. Se eu relaxar, tudo dará errado. Se eu relaxar, tudo dará Se eu errado. relaxar, tudo dará errado. Se for para frente, tá com problema. Nós precisamos liberar isso. Se a gente quase quer ir para trás. Tá ótimo, porque não tem. Ó, se eu relaxar, tudo dará errado. Ó, o meu foi para frente. Aí dá pra gente pesquisar para ver em qual nível que é, que pode ser que isso não seja meu, mas pode ser que seja em algum nível. Eu só eu consigo resolver. Só eu consigo resolver. Só Se eu for para consigo frente, resolver. se for para frente, tem que resolver, tá com problema. Preciso carregar o peso de todos. Preciso carregar o peso de Preciso todos. carregar o peso de todos. Agora nós vamos testar nos níveis. Em algum nível, se eu relaxar, tudo dará errado. Em algum nível, se eu Em algum relaxar, tudo nível, dará se errado. eu relaxar, tudo dará errado. Se foi para frente, tá com problema em algum nível. Essa tem que dar para trás. Em algum nível, em algum nível, só eu consigo resolver. Vera, Em algum o nível, só eu. anterior ficou neutro. Tem como? Fica neutro ou não? Não, se ficou neutro é porque tem alguma coisa aí que está presa. Tá. Provavelmente seu Entendi. sistema nervoso está em estado de vigilância. Você Bebe um pode repetir copinho a de pergunta, por favor? a anterior. Se eu É, a relaxar, última. tudo dará em algum nível.
Se eu relaxar, tudo dará errado. Em algum nível, se eu relaxar, tudo dará errado. Pode Se for seguir. para tranquilo? Tranquilo. Tá. Mais ou menos. Agora, oi, mais ou menos? É, Essa daqui nós vamos ter que resolver, porque provavelmente tem gente aí que tá com BOzinho nessa questão aqui. Aqui também deu. Agora aqui. Em algum nível, preciso carregar o peso de todos. Em algum nível, eu preciso carregar o peso de em todos. algum nível, preciso carregar. Não. Se for para trás, tá tranquilo. Agora aqui tem mais três para a gente testar. Posso florescer sem carregar culpa? Posso florescer sem carregar culpa. Florescer sem carregar culpa. Sim, Se mais ou foi para menos. trás, vai ter que resolver. Mais para frente, mas demorou para ir para frente. Demorou, né? Então tem alguma coisa aí. É isso que vocês têm que prestar atenção no corpo de vocês, porque às vezes ele fica parecendo uma estátua, como diz a Maria, ó, ficou aqui, emperrou, não foi para frente nem para trás. Tem alguma coisa aí, tem que sondar. E se ele demorou para responder, provavelmente tem alguma coisa também que é necessário sondar. Minha alegria. Deixa eu ver aqui. Minha alegria é egoísmo. Minha alegria é egoísmo. Alegria com isso. Não. Ixi, Receber é peraí. errado. Hum? Deu para frente? Minha Oi? alegria é egoísmo? Não. Minha alegria é egoísmo. O meu deu. Deu, né? Tem que resolver Deu. a encrenca. Daqui a pouco a gente já descobre em qual nível. Eu mereço receber. Eu mereço Eu receber. mereço receber. Eu mereço receber. Se deu para frente, tá ok. Ih, Se deu para rodopiou. trás, se deu para trás ou corrupiou, tá com problema. Tá. Agora nós vamos testar nos níveis. Posso, em todos os níveis, posso florescer sem carregar culpa? Em todos os níveis. Posso Todos os florescer sem níveis carregar posso culpa. florescer sem carregar culpa. Se foi para trás, deu problema. Então tá. Em minha, em todos os níveis, minha alegria inspira. Não, peraí. Em todos os níveis, minha alegria é egoísmo. Em todos os Em níveis, a todos os minha alegria níveis, é minha egoísmo. alegria é egoísmo. Testa assim, ó. Outra. Em algum nível, minha alegria é egoísmo. Em algum nível, minha alegria é egoísmo. Nossa, quase caí de boca. Para frente? Sim. Xiii, então tá com problema. Em algum Água nível, fica assim. em algum nível, receber é errado. Em algum Em nível, algum receber é nível, errado. receber é errado. Ah, Se for para frente, tá com problema, tem que resolver. eu quase caí para trás. Então tá ótimo. Então receber não é errado. Agora tem mais três aqui para a gente finalizar. Eu peguei umas bem simplesinhas só para vocês entenderem como que funciona. Na minha família sempre foi assim. Na minha família sempre foi assim. A minha família sempre foi assim. Não. Não, Não adianta. Perfeito. Se for para trás, tá jóia. Não adianta Espera assim. Não adianta tentar. não adianta tentar. Não adianta tentar. Se for para Vai trás, ser tá não ok. também. Beleza.
Meu destino já está escrito. Meu destino já está escrito. Meu destino já está escrito. Esse deu não. Perfeito. Agora vamos testar em todos os níveis. Em algum nível, na minha família, sempre foi assim. Em algum Em nível na algum minha família. nível, na minha família, sempre foi assim. Se deu para trás, tá ok. Paradinho, paradinho. Ih, então tem coisa aí para resolver. O paradinho também ele está querendo dizer alguma coisa. Em algum nível não adianta tentar. Em algum nível não Em adianta algum tentar. nível, não adianta tentar. Também tá paradinho. Foi para trás. Aqui, deixa eu só ver aqui. Peraí que nós vamos testar mais uma. Eu não consigo usar o microfone, estou acompanhando e fazendo. A Érica. Perfeito, então, Érica, sem problema. Agora aqui a última. Em algum nível, meu destino já está escrito. Em algum nível meu Em destino já está algum escrito. nível, meu destino já está escrito. Não. Não, Tranquilo? tranquilo. Então, podemos sentar. O que que acontece nesse teste, pessoal? O pessoal da cinesiologia usa muito esse teste para testar, porque assim, a mente mente, mas o nosso corpo não mente. Nosso corpo carrega a memória em tudo quanto é parte. Tudo em nosso corpo é mente. O único lugar que nós não temos mente é nos cabelos e nas unhas, porque se nós tivéssemos mente, a gente cortaria as unhas, cortaria os cabelos e sentiríamos dor. O resto é tudo mente. Mente o que que é? Sistema nervoso. Então, tudo no nosso corpo guarda memórias. Isso é genética. Isso é epigenética. São conhecimentos profundos. E o que acontece? Então, é extremamente importante a gente testar o trivial, que é aquilo que eu falei, sem colocar em algum nível, e depois testar em algum nível, porque pode ter em algum nível essa encrenca. Na mentoria passada, eu separei um questionário para vocês testarem. Eu vou liberar esse questionário de novo aqui no grupo para vocês fazerem ele novamente. Quem está chegando agora vai fazer esse questionário inteiro e vai ver ali com o que você se identificou. E quem já fez lá na mentoria vai testar em algum nível, porque pode ser que ficou alguma coisa. E se ficou alguma coisa, é o momento da gente soltar, da gente liberar. Porque E esses como que a gente vai saber qual o nível? Mas aí é importante você saber o quê? Testou normal, não deu? Joia. Se deu em algum nível, vamos fazer liberação. Então Não importa em que nível faz duas esteja. vezes. Faz Sempre duas faz vezes. a pergunta duas vezes. A pergunta normal e depois em algum nível. Procura entender para interpretar direito a pergunta. Porque às vezes vocês não entendem, aí vocês não conseguem interpretar a pergunta, vocês não prestam atenção no corpo, se vai para frente, vai para trás. Dúvidas, me chamem, tá? Eu vou liberar o questionário para a galera que está chegando agora, que é importante, e eu vou mandar para vocês, o pessoal da mentoria, para vocês testarem de novo. Por quê? Pode ser que, eu fiz, tá ótimo, tá tudo zerado. Quando você vai testar em algum nível, o negócio tá lá perturbando a ideia. Porque assim, eu passei esse questionário para vocês, mas eu não dei essa dica preciosa para testar no nível. Porque como era muita informação para a gente ir ensinando, eu acabei não passando. Então, estou passando aqui a informação para vocês. E vocês viram que interessante como o corpo da gente realmente ele responde. E isso, pessoal, vocês podem usar para tudo. Tá em dúvida? Quer saber alguma resposta? Pergunta. Só que quando se trata de uma resposta bem pessoal, toma cuidado, porque o corpo ele mente também, tá? Principalmente um exemplo assim, tô com uma doença ruim. Tal coisa que envolve que você sabe que você vai sabotar a resposta.
dependendo da situação, às vezes a resposta não vai ser muito legal. Às vezes compensa você pedir uma outra pessoa testar. Por isso que existe o pêndulo, por isso que existem as terapias e tudo mais, porque dependendo da situação ali que é delicada para a gente ouvir a resposta e o ego nosso não quer ouvir a resposta, ele vai sabotar a resposta, tá? Essas questões aqui é mais tranquilo. Não vai sabotar a resposta, mas dependendo do cunho, do objetivo ali do que você está perguntando, a autossabotagem ela vem, é terrível. Mas se vocês quiserem testar alguma coisa e procurar vigiar a mente para ela não interferir na resposta, tem um segredo. O segredo é coloca a consciência, coloca a atenção no chakra cardíaco. Faz uma respiração profunda, relaxa e pergunta, focando toda a sua atenção, toda a sua consciência no chakra cardíaco, porque o chakra cardíaco, ele não deixa a gente influenciar a resposta. Porque às vezes o fato de ter ficado com o corpo duro, ou então ficou feito rodopiando e não deu a resposta, é porque a mente está interferindo na resposta. E aí, foca no chakra cardíaco, relaxa o corpo, respira, toma uma aguinha e pergunta de novo. Que a resposta vem. Ou para frente ou para trás. Dica de ouro aí para vocês. Agora, então, gostaram? Tranquilinho? Sim, com Ficaram na certeza. dúvida? Não, Uhum. tranquilo. Sim, Então, são conhecimentos aí que a gente pode levar para a vida, pessoal. E agora eu quero aproveitar para fazer uma prática aí com vocês antes de nós encerrarmos a aula. E já aproveitar e liberar essas encrencas aqui, né? Se por acaso alguém deu alguma encrenca dessas. O meu só deu duas. Mas é alguma coisa, e às vezes isso daí vai influenciar lá longe. Então vamos lá, então? Eu quero que nesse instante vocês fechem os olhos. Traga a atenção de vocês aí para o coração de vocês. Relaxa bem os ombros. Inspira. Retém o ar. 1, 2, 3, 4. Expira. Retém sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. E continue. Inspirando e expirando profundamente. Agora eu quero que vocês imaginem, visualizem a linhagem familiar de vocês atrás de vocês. Do lado direito, a mãe de vocês segurando no ombro de vocês. Não importa se ela ainda está viva ou se ela já está na outra dimensão. Atrás da tua mãe, a tua avó, tua bisavó, tua tataravó, as tias avós, as tias bisavós, as tias tataravós, toda a linhagem feminina. E do teu lado esquerdo, no teu ombro esquerdo ali, o teu pai, colocando a mão ali no teu ombro. Atrás do teu pai, o avô, o bisavô, o tataravô, os tios avós, e por aí vai. Os tios. Imagine que são muitos atrás de vocês. Muitos, muitos mesmo. Vai inspirando e expirando profundamente. E eu quero que vocês deixem o corpo de vocês responderem, a intuição de vocês responderem. Aquela vozinha que brota do interior de vocês. Quando eu faço a seguinte pergunta: qual dor eu ainda estou carregando que não me pertence? A quem pertence essa dor? Deixa a mente de vocês, deixa o corpo de vocês, a mente de vocês responderem. E geralmente a mente e o corpo respondem da seguinte forma: a primeira resposta que vem, essa é a verdadeira. Essa é a resposta. Se titubear, se demorar para vir a resposta, você já se desconectou.
É assim que a gente escuta a voz da nossa intuição, a voz que brota do nosso coração. A primeira resposta é a que fica. Qual padrão estou pronto para soltar hoje? O que meu sistema familiar deseja que eu veja nesse momento? Eu veja nesse momento. Deixa a resposta vir. Vai inspirando e expirando profundamente. Talvez você não esteja preso ou presa no passado. Talvez esteja sendo fiel a esse passado, a essa ancestralidade. Nem toda dor que você sente começa em você. Às vezes, o maior ato de amor pela família é parar de repetir a dor deles. Há pessoas que carregam a família inteira nas costas e chamam isso de responsabilidade. Mas é possível ser responsável sem a necessidade de carregar a dor da família nas costas. Muitas vezes, não falta força de vontade para você. Falta permissão para viver diferente da sua família e continuar se sentindo pertencente. Algumas pessoas não têm medo do fracasso. Têm medo de superar aqueles que amam, ganhar mais que teu pai, que a tua mãe, teus ancestrais, serem bem-sucedidos. O inconsciente, em muitos momentos, prefere repetir uma dor conhecida do que enfrentar a culpa de ser livre. Nem toda corrente faz barulho. Algumas correntes são conhecidas como culpa, medo e lealdade. Quantas decisões na sua vida foram realmente suas? E quantas foram tomadas para continuar pertencendo ao seu sistema familiar? Quem você deixaria de ser se não precisasse mais carregar essa dor? Quem você veio para ser? Será que você está vivendo a sua história ou apenas repetindo a história de alguém que veio antes de você? Existe uma diferença enorme entre honrar os seus ancestrais e viver a dor deles. O amor verdadeiro não pede que você permaneça preso ou presa. Apenas as lealdades inconscientes fazem isso. Inspire profundamente, exale suavemente. Você permite que o Criador lhe ensine qual é a sensação de se sentir digno, digna, merecedor, merecedora, de honrar a história da tua família sem repetir a dor deles. Que a felicidade de vocês não diminui quem vocês são. E prosperar também pode ser uma forma de honrar seus ancestrais, a sua ancestralidade. Que prosperidade pode nascer com consciência e amor. Que crescer não significa abandonar suas raízes. Que há espaço para todos prosperarem. Que é seguro expandir. Que vocês podem escolher a vocês e deixar de amar o outro. Que limites saudáveis fortalecem relacionamentos. Que seu valor não depende de agradar. Puxa o ar, solta o ar e apenas sinta teu corpo.
Permite também que o Criador ensine que você pode confiar na vida e cada pessoa é responsável pela sua própria caminhada. Que você sabe qual é a sensação de se permitir descansar. Que você pode florescer sem carregar culpa. Que tua alegria inspira quem veio antes de você e todos que estão ao seu redor. E que você merece receber. Estar aberto para o receber. Que você sabe qual é a sensação de ser a primeira pessoa a transformar esse padrão na tua ancestralidade. Que tua história não precisa repetir a história da tua família. E que hoje você se sente digno, digna, merecedor, merecedora de escrever a tua história. Puxa o ar, solta o ar, receba esses downloads, essas curas, de forma fácil e leve, em todos os níveis. Relaxe bem os seus ombros, relaxe bem os teus braços, relaxe bem as tuas pernas, os teus pés. E vai sentindo o efeito dessa parte. Agora devagarinho, vamos abrindo os nossos olhos e vamos retornando. Agora quero saber como vocês estão se sentindo. Quem quiser comentar, ou se vocês quiserem escrever aqui no chat, pode deixar escrito. Tranquilinho aí? Tranquilinho. Joia. Estou bem, estou leve. Gratidão. A Érica respondendo aqui, sentimentos de leveza e poder sobre mim mesmo. Perfeito. O resultado é esse mesmo, Érica. Sensação de relaxamento, gratidão. É isso mesmo. Então, esse é só como se diz, um pedacinho de tudo que a gente vai aprendendo aí, a gente vai soltando, a gente vai liberando. Tem um pessoalzinho aqui na nossa aula que já participa das mentorias aí, nós já estamos na 10ª, né? Cleusa e Márcia aí, na caminhada. E o pessoal que está chegando agora, se tiver interesse aí em participar dessa mentoria que vai ser no domingo, às 20 horas, já estão convidados, tá? Me chamem, que eu explico, que eu dou mais informações de como que funcionam as mentorias, tá? Mas deixa eu explicar aqui. As mentorias, elas acontecem a cada 52 dias. Por quê? É o fechamento de uma contagem de tempo, fechamento de um portal energético de cura para a abertura de um novo portal de cura. São 5 portais de cura que dão um total de 960 de 260 dias. 260 dias é referente a 9 meses, uma gestação humana. Então, a cada 9 meses, nós vamos, ao longo desses 260 dias, que são 9 meses, nós vamos gestando algo dentro de nós. E esse gestar pode ser algo luminoso, maravilhoso, lindo, mas como esse gestar também pode ser algo sombrio, dolorido. E é extremamente importante a gente olhar para o que nós estamos gestando dentro de nós. Isso me agrega, me traz conhecimento, me traz cura, prosperidade, abundância, ou isso está me puxando para trás, me trazendo dor ou sofrimento? Então, a reflexão que a gente faz ao longo de 52 dias, por isso que elas acontecem, as mentorias a cada 52 dias, tá? E no dia da mentoria, geralmente eu ativo a energia de cura através da data do nascimento, pessoal, na mesa radiônica. Por quê? A data do nosso nascimento, ela nos conecta com a fonte criadora, com o Criador. Agora, o nosso sobrenome, ele puxa a gente para baixo. Por quê?
esse sobrenome que está arraigado com todas essas crenças, com todas essas repetições de padrões. Agora imagina se você tem 2, 3, 4, 5 sobrenomes. Você carrega tudo aquilo ali dentro de você. E chega uma hora que tem que soltar, porque fica muito pesado. É aquela sensação de que eu estou carregando sacos e sacos nas minhas costas e que não são nossos. Por isso que às vezes vem dor no corpo, vem desconforto, vem sobrecarga, vem tudo. Então as mentorias elas acontecem justamente para isso, para a gente liberar isso daí, porque aqui nós fizemos só uma leve liberaçãozinha. Nas mentorias nós liberamos muito mais do que isso. E cada 52 dias é um tema único e específico que a gente trabalha. Esse em específico do dia 5, o segredo do soltar, nós vamos trabalhar nessa mentoria, desenvolver uma consciência do que nós estamos, quais as máscaras que nós estamos carregando desde a nossa infância, porque desde criança nós somos obrigados a vestir muitas máscaras para a gente ser aceito, para a gente conseguir superar determinadas situações. E cada máscara que nós vamos usando, pessoal, isso vai distanciando de quem nós somos. E é importante a gente ter essa consciência. Desenvolver essa humildade para ter essa consciência para soltar isso. Aprender a olhar para as nossas vulnerabilidades sem julgamento. Desenvolver flexibilidade, se sentir digno e merecedor de se abrir para a prosperidade, para a abundância. Soltar esse controle que tanto afeta a nossa vida e desenvolver a aceitação, porque quando a gente aceita, não significa que eu vou aceitar aquela situação horrível, não é isso. A gente precisa aprender a olhar o que aquilo veio para nos trazer, entender, compreender, aí a gente consegue soltar e aceitar nós do jeito que nós somos. Aí sim a gente se conecta à nossa essência. Então, nós não precisamos continuar carregando pesos que não são nossos. Existe um caminho para a liberdade emocional, espiritual e para uma vida mais leve. E se por acaso o pessoal que está aqui não conhece ainda as mentorias e se sentiu que essa aula falou diretamente com a sua história, então eu quero convidar vocês para participar. São 2 encontros online, tá? Um vai acontecer dia 5 e depois um próximo encontro. Porque assim, eu ativo a energia de cura na mesa radiônica e ela fica trabalhando ali alguns dias. Depois que termina a ativação de cura, onde eu passo uma meditaçãozinha guiada para fazer em casa, a gente volta a se encontrar para um encontro de feedbacks, para ver como que foi, se gostou, o que que achou, se fez sentido para vocês. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem aí conhecer o trabalho e quiserem me chamar aí para participar e perguntar mais, tirar mais dúvidas, me chamem, tá? Que as inscrições estão abertas, as vagas estão abertas aí. Será um prazer ter vocês aí com a gente aí nessa turma. Alguém quer fazer alguma pergunta, dúvida? Tranquilo? Sossegadinho? Tá ok, né? Então, é isso aí, pessoal. Gratidão a todos, a todas aí que participaram, tá? E espero que essa aula tenha contribuído aí pro mais o subir de mais um degrauzinho aí na nossa caminhada, na nossa jornada. Para que o nosso caminhar seja mais leve cada dia. Joia? Beijo, Vera. Até. Beijo. Valeu. Até, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, Tchau. Márcia. Tchau, meninas. Bom descanso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.